Olá, eu sou a professora Elisângela e o tema da nossa aula será o tempo e a história. Vamos lá? Então, o tempo tem um papel muito importante na nossa vida, por isso devemos estudá-lo. Vamos conhecê-lo melhor? O que é o tempo? O tempo é a duração dos fatos, dos acontecimentos. É o que determina os momentos, as horas, os anos, os segundos, enfim, tudo o que você faz. O tempo, ele é dividido em tempo histórico e tempo cronológico. Vamos conhecer o que é tempo histórico? Ao longo do tempo, os seres humanos desenvolveram habilidades. Eles inventaram ferramentas, descobriram a agricultura, descobriram o fogo, criaram cidades, desenvolveram a linguagem, inventaram a escrita, fizeram a história. Esse tempo, marcado por acontecimentos, pela ação do homem no mundo, nós chamamos de tempo histórico. E o tempo cronológico? Bom, ao acordar de manhã, eu tenho certeza que uma das primeiras coisas que você faz é procurar saber que horas são, não é mesmo? Às vezes você olha um relógio ou olha as horas no celular. E durante o dia, você vai fazer isso diversas vezes. Você vai verificar que horas são, vai verificar se está na hora de almoçar, se está na hora de jantar, de encontrar os amigos, de dormir. Pois é, esse tempo, que é controlado por horas, controlado pelo relógio, nós chamamos de tempo cronológico. Portanto, o tempo histórico é aquele tempo marcado por acontecimentos e o tempo cronológico é aquele tempo marcado pelo relógio. Bom, a contagem do tempo na história varia muito de acordo com cada povo e época. Os primeiros povos que fizeram seus calendários levaram em consideração os ciclos da natureza, suas crenças, seus costumes e, por isso, surgiram muitos tipos de calendário. Você sabia que muitos povos não usam o mesmo calendário? Muitos países ainda não usam o mesmo calendário? Vamos conhecer um pouco sobre calendário? Bom, a religião, com certeza, foi o elemento que mais influenciou na criação dos calendários. Por isso, nós vamos dar 3 exemplos de religião para explicar para você sobre calendário. Os judeus, por exemplo. Os judeus, eles contam o tempo a partir da criação do universo, que para eles aconteceu aproximadamente há 6.000 anos atrás. Então, enquanto nós estamos no ano de 2021, o calendário judaico está no ano de 5.781. Uau, né? Bastante tempo. E o calendário islâmico ou muçulmano? Também utilizam como referência um acontecimento religioso. Eles utilizam como marco a fuga de Maomé de Meca para Medina, que ocorreu 622 anos depois do nascimento de Jesus. Portanto, enquanto nós estamos no ano de 2021, os islâmicos estarão entrando no ano de 1443. Uma curiosidade, o nosso ano começa em janeiro e vai até dezembro. Mas no calendário islâmico, o ano começa no dia 10 de agosto e vai até 29 de julho. Por isso, eles ainda vão entrar no ano de 1443. E tem também o calendário cristão, que é o nosso calendário. O nosso calendário também é marcado por um fato religioso, que é o nascimento de Jesus. E a contagem do tempo utiliza como marco o nascimento, então, de Jesus Cristo, ou seja, os acontecimentos antes de Jesus e os acontecimentos depois que Jesus nasceu. Os acontecimentos antes do nascimento de Jesus devem ser escritos utilizando a sigla AC, que significa antes de Cristo. Por exemplo, a Guerra de Troia, ela ocorreu 1.300 anos antes do nascimento de Jesus. Então, quando você for escrever, tem que utilizar a sigla AC, 1.300 AC, que significa antes de Cristo. Nós estamos no ano de 2021, que significa 2021 anos depois do nascimento de Jesus. Como estamos falando sobre calendário, é importante nós falarmos também um pouquinho sobre século, não é mesmo? Você sabia que um século equivale a 100 anos? Portanto, o século I inicia no ano 1 e vai até o ano 100. O século II vai iniciar, então, no ano 101, veja bem, não no ano 100, mas no ano 101, e vai até o ano 200. O século III inicia no ano 201 e vai até o ano 300, e assim sucessivamente.
O século X, por exemplo, inicia no ano 901 e vai até o ano 1000. E o século XXI? Esse iniciou no ano 2001 e vai até o ano de 2100. Nós estamos no século XXI, porque estamos no ano de 2021. Agora eu convido você a estudar um pouco sobre patrimônio histórico. E você deve estar se perguntando, o que é isso? Bem, patrimônio histórico é todo bem material e imaterial que conta a história de um povo. Portanto, o patrimônio, ele pode ser material e imaterial. Vamos falar um pouco sobre patrimônio material. Patrimônio material é todo elemento concreto que conta a história de um povo. Um bem móvel, uma construção, um artefato, um objeto, um livro, todo bem que conta a história de um povo desde que ele seja concreto. Como, por exemplo, essa imagem que você está vendo aí na sua telinha, da Igreja São Francisco de Assis, que fica em Ouro Preto, Minas Gerais. Essa belíssima imagem, com certeza, essa belíssima igreja, conta a história de Ouro Preto. Também vamos falar sobre patrimônio imaterial. O patrimônio imaterial também conta a história de um povo, mas não utiliza elementos concretos. Ele vai utilizar elementos abstratos. O que seria isso? Seria conhecimentos, costumes, que são passados de geração em geração. Como, por exemplo, você está vendo na sua telinha, os índios. Os índios, eles possuem muitos conhecimentos, muitos costumes, conhecimentos medicinais, culinários, que contam a sua história. Mas é conhecimento abstrato, é elemento abstrato. Por exemplo, a própria pintura corporal faz parte do seu patrimônio e é patrimônio imaterial. Agora eu quero convidar você a fazer comigo duas atividades. E essas atividades estão na sua apostila de história. Eu quero ler junto com você o documento 1 e depois nós vamos analisar o documento 2 para responder as questões. Combinado? Vamos ler? Documento 1. O patrimônio imaterial é transmitido de geração em geração e constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco, define como patrimônio imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Esta definição está de acordo com a Convenção da Unesco para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, ratificada pelo Brasil em março de 2006. Como você pode observar, nesse documento 1, nós estamos conceituando patrimônio imaterial. Vamos dar uma olhada no documento 2? O documento 2 é uma reportagem de dezembro de 2020, aonde o tereré é eleito patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. O pedido foi feito pelo Ministério da Cultura do Paraguai em 2019. A eleição só foi realizada nesta quinta-feira, dia 17, no caso, dezembro de 2020. Enquanto o documento 1 traz conceito de patrimônio imaterial, o documento 2 traz exemplo de patrimônio imaterial. O tereré, com certeza, é um grande exemplo de patrimônio imaterial, porque é um hábito cultural que foi passado de geração a geração e conta a história de um povo. Vamos responder as questões juntinhos agora? Questão 1. Tendo em vista os documentos que nós acabamos de ver, qual alternativa apresenta exemplos de patrimônio imaterial? Lembrando que patrimônio material é formado por elementos concretos e patrimônio imaterial é formado por elementos abstratos. Letra A. Antiga estação ferroviária e Igreja Santo Antônio. É patrimônio? É, mas é material ou imaterial? Com certeza é patrimônio material, porque está utilizando elementos concretos. Letra B. Relógio da 14 de julho e Mercadão Municipal. É patrimônio? Sim, mas também é patrimônio material, porque nós estamos utilizando bens móveis, elementos concretos. Letra C. Roda de capoeira e modo de fazer a viola de coxo. É patrimônio? Sim. É material ou imaterial? Veja bem,
A roda de capoeira e o modo de fazer a viola de coxo são conhecimentos transmitidos de geração em geração. Inclusive, fazer a viola de coxo exige todo um ritual. Portanto, com certeza é patrimônio imaterial. Portanto, resposta correta, letra C. E a letra D nos traz mais 2 exemplos de patrimônio material, que é o Parque das Nações Indígenas e a comunidade Tia Eva. Na outra questão, a partir dos documentos e de seus conhecimentos, por que o tereré foi eleito patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco? Veja bem, o tereré é um hábito cultural que foi transmitido de geração a geração. Ele conta a história do Paraguai desde o século XVI, portanto, com certeza, é um patrimônio imaterial. É importante lembrar que também já está inserido na nossa cultura sul-mato-grossense, não é mesmo? Olha, hoje você aprendeu muito. Nós falamos sobre o tempo histórico e o tempo cronológico, falamos sobre calendário, sobre século e aprendemos agora sobre patrimônio histórico material e imaterial. Assista esta e outras aulas do nosso canal no YouTube TV Remy Campo Grande. Até a próxima aula!